Eu gostaria que nós nos colocássemos sobre os pés, em reverência à palavra do Senhor, para ler o texto que foi nos dado essa noite, tendo como tema a mulher sendo auxiliadora nas finanças do lar. Irmã, quando eu falo assim, Deus tem um propósito em tudo, né? Era para ter sido semana passada, aí devido à mudança eu falei, irmã Cassiele, nós vamos ter que adiar. E quando veio o tema eu falei, o Senhor trabalha em tudo. E amém por isso. O texto que nos foi dado para essa noite, para que a gente possa debruçar essa noite, está em Lucas capítulo 14, versículo 28, o qual nos diz assim. E eu gostaria, irmãs, que a gente ficasse bem atenta em tudo que o Senhor quer falar conosco essa noite. Porque antes de falar à igreja, o Senhor já tem falado comigo grandemente. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem meios para concluir? Vamos novamente? Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem meios para concluir? Amém? Glória a Deus. Podem sentar glorificando o nome santo do Senhor. Antes que nós possamos destrinçar um pouquinho sobre essa palavra, eu gostaria de convidar as irmãs para vir comigo lá em Gênesis. Jennifer, por que Gênesis? O que nós vamos fazer lá em Gênesis se a palavra base dessa noite é em Lucas? Porque Gênesis, eu sou apaixonada pelo livro de Gênesis, principalmente pelo início do livro de Gênesis. Porque ali está o início de todas as coisas. Está a criação de tudo. E se nós pararmos para analisar esse início, essa criação, a gente aprende tantas coisas, irmãs. Em um único versículo, a gente consegue entender tanto sobre a nossa casa, sobre o porquê que estamos aqui, sobre o nosso propósito, sobre a nossa família. Muito além do que quando a gente lê o início do capítulo de Gênesis, capítulo 1 sobre criação, capítulo 2 sobre a formação da família, homem e mulher, capítulo 3 sobre a queda. Não é apenas isso, mas o Senhor tem tantos detalhes e essa noite não poderia ser diferente. No livro de Gênesis, lá no capítulo 2, no versículo 18, o Senhor fala sobre a criação da mulher. E o Senhor nos diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Algumas versões traz a palavra adjuntora, outras auxiliadora, mas todas têm um único objetivo. Quando o Senhor cria a mulher, muitas pessoas às vezes têm aquela sensação de que a mulher é inferior ao homem. E nós não somos inferior ao homem. Quando eu vou para a criação, eu entendo que cada um tem o seu papel. E nós precisamos entender esse papel da mulher. O Senhor não te criou, mulher, como um enfeite para a tua casa. O Senhor não te criou como um móvel para embelezar o teu lar. O Senhor te criou com um propósito de ser auxiliadora. Quando o Senhor cria o homem, olha para Adão e percebe que Adão precisa de uma companheira, o Senhor pensou nessa companheira com duas características: auxiliadora ou adjuntora e idônea. A palavra idônea significa apta, capaz. E essa noite eu te chamo para a primeira reflexão da noite. Nós temos exercido aquilo que o Senhor tem nos criado para auxiliar, para ser ajudadora? Nós estamos aptas? E eu quero que essa noite, quando a gente falar da responsabilidade da mulher, não seja apenas como esposa,
mas seja como mãe, como filha, como empresária, lá no seu trabalho. Independente do lugar que você ocupa, você não pode esquecer pelo qual você foi criada. Você foi criada para auxiliar. Você foi criada para estar junto. Você foi criada porque você é capaz de executar algo. Então nós não podemos esquecer isso. E a palavra auxiliadora no hebraico, ezé, hora nenhuma ela significa que somos inferiores. Mas ela significa que nós temos uma força para socorrer, uma força para apoiar e para sustentar aqueles que estão do nosso lado. Não é à toa, mulher, que você é coluna da tua casa. O teu marido é a cabeça da tua casa, mas você é a coluna do teu lar. E como coluna do nosso lar, nós precisamos essa noite entender e tomar posse dessas características que o Senhor tem dado para a mulher. Nós não podemos esquecer que o Senhor nos deu uma função. Às vezes nós nos limitamos achando que quando o homem criou a mulher foi simplesmente para ser um objeto do lado do homem, cuidar da casa. Vai muito além disso. É você apoiá-lo, é você auxiliá-lo. E quando o Senhor fala para você auxiliar, em todos os sentidos, incluindo as finanças. E às vezes, eu acho tão interessante quando a gente fala para a parte de finanças, que muitas vezes, muitas mulheres trazem essa parte, responsabilidade somente para o homem da casa. É bem certo que ele é o provedor do teu lar. Mas e quem administra? Quem vai falar para ele? Quem que vai conduzir essas entradas e essas saídas? Somos nós. E será que nós estamos entendendo a grandiosidade da importância do papel dentro da nossa casa? Porque você, mulher, foi criada para ser uma parceira estratégia. Você foi criada como uma coluna de apoio para o teu marido e para os teus filhos. E você foi criada com alguém que determina sabedoria, exala sabedoria e equilíbrio dentro da tua casa. Várias coisas são capazes de destruir um relacionamento. Várias coisas são capazes de destruir uma família. Mas talvez a maior delas, ou uma das maiores delas, é parte financeira. Você quer ver um casal, uma família totalmente desestruturada, desestabilizada? É a parte financeira dele, se não tiver certo. Desestabiliza tudo. Irmãs, às vezes a gente pensa, não é minha responsabilidade. Eu nem sei quanto que esse homem ganha. Eu entrego as contas, ele paga. Irmãs, nós precisamos entender que nós temos um papel importante dentro da nossa casa. Porque o dia que a luta financeira chegar dentro do nosso lar, o dia que a escassez chegar dentro do nosso lar, ela não vai atingir, não é só a sua vida. Ela não vai atingir só a vida do teu esposo. Ela vai atingir toda a casa. Ela vai bagunçar toda a estrutura da tua casa. E infelizmente, muitos casamentos não permanecem de pé quando isso acontece dentro do nosso lar. Então, essa noite, nós precisamos nos posicionar e entender o nosso papel. Dando sequência, também ainda no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 28, o Senhor dá uma primeira missão para o casal. Foi para o casal. Para o homem, ele deu uma missão. Para a mulher, ela tem as suas obrigações. Mas como casal, o Senhor disse assim: Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai e dominai sobre todas as coisas. Não é o contrário, irmãs. E aqui engloba tudo. Às vezes a gente acha que esse domínio que o Senhor traz aqui, muitas vezes os pregadores trazem, o homem está sendo dominado pela prostituição, pelos vícios, pelo dinheiro ou pela falta dele. Às vezes nós tornamos escravos e o Senhor não quer isso para nós. Quando o Senhor fala que nós precisamos multiplicar,
É tudo dentro da nossa casa. Nós geramos fruto. E esse fruto tem que prosperar. E em todas as áreas. Emocional, sentimental, material e financeira. O que o seu esposo, ou você, ou os dois, né? E a gente precisa entender isso. Não existe mais meu e seu. É nosso. Porque quando nós casamos, o Senhor fala que agora vocês serão um só corpo e uma só carne. Então, irmãs, se existe esse negócio de meu e seu, já está errado. É nosso. Não é mais seu, não é mais meu, não é dele, é nosso. E como nosso, nós precisamos entender e estar junto e trabalhar juntos. Eu não posso, não sei se todas aqui trabalham fora, mas se não trabalha, não pense que você não tem um papel importante dentro da tua casa. Porque nós temos um papel enorme dentro do nosso lar. Nós precisamos administrar. Nós precisamos saber o que entra, quanto que entra e quanto que vai sair. Jennifer, de que forma que eu vou administrar? De que forma que eu vou multiplicar isso? Evitar desperdício. Saber reduzir. Saber a hora de falar não. Não é o momento. Isso dá para esperar. Ter sabedoria para falar com o esposo. Não é impor, mas é conversar. Não é tomar decisões sozinha. E aí a gente vai para a última parte que eu quero falar com vocês aqui em Gênesis, no capítulo 3. Quando Eva toma uma decisão. Não vou falar sobre a queda, não é o objetivo aqui hoje. Mas quando Eva, na palavra do Senhor, no capítulo 3, versículo 6, diz assim: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, desejável para ter entendimento, tomou o fruto, comeu e deu para o seu marido. Eva aqui não pediu a opinião de Adão. E se ela pediu, foi pior ainda. Porque ele não exerceu o seu papel de sacerdote de casa. Eva aqui tomou uma decisão sozinha. Uma decisão que custou eu e você estar aqui hoje. Nós precisamos, irmãs, entender. E eu volto a repetir. Somos uma só carne, um só corpo. Se aqui tivesse tido um diálogo, não com a serpente, mas um diálogo com Adão, ou um diálogo com Deus, perguntado ao Senhor, orado, o Senhor visitava eles todas as tardes. Ela não tinha comido o fruto. Então aqui eu aprendo que nós não podemos deixar de conversar. Casal tem que conversar. Casal precisa se comunicar. Nós não podemos tomar uma decisão sozinha, porque essa decisão, como eu disse anteriormente, ela não vai atingir só você. Ah, Jennifer, a conta é minha. Eu fiz a conta, o dinheiro é meu. Mas se amanhã ou depois é um problema, seus filhos vão sofrer com isso, seu esposo vai sofrer com isso, ou vice-versa. Então, nós precisamos aprender aqui com Eva, que eu não tomo decisão mais sozinha dentro da minha casa. Irmã, pode ser a mínima decisão. Lá na minha casa, nada acontece se não falar um com o outro. Nada acontece. É juntos, porque se errar, erra os dois juntos, né? E se aprender, aprende os dois juntos. Então, a gente precisa. E o mundo hoje, ele está tão moderno, Cassiele, que ele quer implantar na nossa mente que eu não preciso da satisfação. Se você trabalha, o dinheiro é seu. E eu preciso entender que não é isso, não é da satisfação. É porque agora é um corpo, é uma mente, é uma alma, é um espírito. Então eu preciso comunicar. Isso tanto para o homem quanto para a mulher. Amém? Até aqui? Glória a Deus. E aí, quando nós vamos para o texto que nós lemos, Lucas, eu quero que vocês gravem aí, não sei se vocês têm caneta, se tiver, rabisca, circula, passa um círculo, passa um traço, pinta. Eu gostaria que vocês pegassem esse versículo e circulassem para mim 4 palavras nessa frase. Amém?
Lucas 14, 28. O texto que nós lemos lá no início. Circula aí para mim, ou grifa, ou pinta, o jeito que fica mais fácil para você. Querendo edificar, é a primeira palavra. Assenta, a segunda. Calcular, a terceira. E verificar, a quarta. Amém? Então vou repetir. Querendo edificar, se assentar, calcular e edificar. São essas quatro palavras nessa frase que nós vamos aprender um pouquinho nessa noite. Quando o Senhor diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre? Quem aqui não quer ter uma casa edificada? Todas nós. Quem não quer ver a sua família, a sua casa bem edificada? E aqui eu aprendo que tudo começa com um desejo. Querer. Eu quero edificar. Eu quero construir algo. Eu quero adquirir algo. Seja isso espiritual, seja financeiro, seja material, seja emocional. Eu quero construir a torre. Eu não sei qual que é a sua torre essa noite que precisa ser edificada. Mas se você está querendo edificar algo essa noite, começa com um desejo no coração. Tudo começa com um sonho. Só que não basta, irmã, eu querer. Não basta somente eu desejar. Não basta somente eu querer. E isso é o primeiro ponto. É eu querer edificar. E quando eu quero edificar, eu preciso entender o que eu preciso fazer. Quais são meus déficits? Quais são meus limites? Quando a gente fala de finanças, eu não sei vocês. Mas eu fui ter entendimento de parte financeira de um tempo para cá. Talvez todas nós, ou a maioria de nós, não fomos educadas. Nós não tivemos educação financeira na nossa casa. Sabe por quê? Esses dias eu vi uma palavra, achei tão interessante. Ele falava assim: os nossos avós, ou bisavós, eles tinham uma missão, que era os filhos viver. A gente não ouvia os avós falar assim: a gente teve 10 filhos, só 7 vingou. 3 não vingou, não era assim? O objetivo deles naquela hora era criar os filhos. Era fazer os filhos sobreviver numa época que os recursos eram muito escassos. E aí veio a geração dos nossos pais. Que o objetivo agora era alfabetizar. Eu não tive estudo, mas os meus filhos vão ter. E agora, nós estamos numa geração que é muito além disso, de só se alfabetizar, de só criar. E talvez quem vai ensinar finanças para nós, que foi o que aconteceu na minha casa, é o meu filho. Porque a gente não tinha essa noção. Era colocar na mesa, né? Era ter uma geladeira farta. Só que hoje vai muito além disso. Então, peraí, Jennifer, eu não tive isso na minha casa, mas eu quero aprender. E você deu o primeiro passo essa noite, porque você está aqui. Poderia estar cheio aqui hoje, porque é um assunto que eu, como educadora, como professora, sou defensora de ter isso nas escolas desde a iniciação base. Mas isso é um sonho que o governo não vai permitir. Mas seria maravilhoso, irmãs. Mas nossa geração agora, os que vêm agora já tem esse entendimento, é uma renda extra, é um investimento. Você conversa com a galera jovem aí hoje, eles falam de investimentos que você nem imagina que existe. E é isso que nós precisamos entender. Jennifer, eu não sei, então vamos buscar. A internet oferece tanta coisa. A gente fica tanto tempo lá, vendo vídeo no Instagram, olhando o WhatsApp, olhando o TikTok, olhando vídeo que não vai edificar nada na tua vida. E às vezes pelo contrário. Então vamos buscar, irmãs. Quando fala desse desejo de querer, não adianta você hoje queimar o coração falando que quer e não sair daqui e não buscar entender. Busca, se você não sabe, busca. Compreender mais sobre o assunto. Porque isso vai mudar a história da tua casa e da tua família. Eu não tenho dúvida quanto a isso.
E em seguida, fala assim: quem é que não se assenta primeiro? Esse tempo aqui agora é de reflexão. Você desejou, você quer construir uma torre. Eu não sei que torre, eu não sei se é comprar uma casa, se é trocar o carro, se é reformar a casa, se é trocar os móveis, se é pagar a faculdade do filho, se é investir em um curso, numa capacitação, numa nova faculdade. Mas você precisa construir uma torre, você quer. Aí agora o Senhor te chama para se assentar. Não é simplesmente eu querer e sair lá e fazer. Porque às vezes isso dá ruim lá na frente. E esse momento, quando o Senhor fala aqui que nós precisamos se assentar, Ele está chamando para a gente refletir, para a gente aprender, pedir ao Senhor sabedoria, buscar do Senhor, conversar com o cônjuge e anotar tudo, fazer um planejamento. Não agir por impulso. Esse momento, às vezes essa espera, ela vai demorar um pouco. Às vezes essa espera, ela vai demorar meses, anos. Mas é um momento que a gente precisa se preparar. Eu desejei construir a minha torre, eu vou refletir agora, eu vou entender os recursos que eu preciso, eu vou conversar, trocar uma ideia com a família, porque vai envolver todo mundo nesse negócio. E aí nós vamos dar seguimento. Nós vamos partir. Porque muitas vezes nós agimos por impulsividade na vida financeira. Quem aqui nunca? Quem nunca, irmã, foi numa loja? Tem duas situações. A gente vai numa loja e vê um sapato. Você sabe que venda é 80% emoção, né? Se o vendedor não vê... Olha, eu contando as técnicas, eu não posso contar isso aqui, olha só. Se o vendedor não te pega naquele auge, naquele calor que você quer, você vai embora para sua casa e você lembra da água, da luz, do aluguel, da comida, da escola do menino, aí você fala, não, vou pensar. Por isso que a venda é emoção. Quem nunca aqui foi numa loja, chegou lá, viu aquele tanto de sapato, você fala, meu Deus do céu, eu quero esse sapato. Nossa, essa roupa. E aí você compra. Aí no outro dia você olha para aquele sapato e fala, meu Deus, mas parece que eu nem gosto de usar isso, não é nem meu estilo. Não é verdade? Quem é que nunca fez isso? Fala, para que eu fui comprar esse negócio? Meu Deus, eu nem preciso disso aqui. Nem gostei, na verdade, parece que ontem estava bonito, hoje ele não está. Por impulso. Ou o contrário. Né? Aquelas que é mais firme, e aí entra inteligência emocional e educação financeira. Não quero, não precisa, não quero, obrigada. Não precisa, não quero. Aí hoje não dá, eu não estou com o cartão aqui agora, ou então eu tenho que conversar lá em casa com meu esposo. Aí você chega lá, você começa a pensar, é o momento de assentar. Você fala, gente, mas não, realmente eu não preciso daquele sapato, não. Esse aqui, ó, dá. Aquela roupa, nossa, nem é tão bonita daquele jeito. Aí no outro dia já até passou a vontade. Por isso que quando a gente não compra no ato da emoção, você não compra depois mais. Né? A gente tem que ter a sabedoria de se assentar. E aí vem a terceira, calcular. Quando fala que quem não se assenta para calcular, a palavra do Senhor está falando assim, quem não se assenta para planejar? Vai dar errado. Eu preciso planejar. Irmãs, a conta não fecha se eu ganho 2 e gasto 4. Vai dar errado. Vai virar uma bola de neve em financiamento e refinanciamento. Não vai dar certo. Por isso que a gente precisa saber as entradas da nossa casa. Eu preciso saber. Porque mesmo que eu não seja a provedora do meu lar, eu preciso saber o que entra para saber o quanto que vai sair. A nossa casa é uma empresa. E a gente precisa entender isso. Lá na empresa não tem o departamento financeiro? Não tem aquela pessoa que controla lá para, né, quanto que entra, quanto que pode deixar sair? A nossa casa é da mesma forma, não é diferente. Cada um tem a sua função lá dentro.
Tem todos os departamentos lá dentro. E esse ele é o mais difícil em todos os lugares. Não pode chegar toda hora no caixa e pedir dinheiro, não. Tem que falar não. Não para mim mesmo. Não, não pode. Não para o esposo, não para os filhos. O esposo também. Então a gente precisa ter essa sabedoria. Eu preciso ter planejamento. Como que... E começa a primeira coisa sabendo quanto que você ganha. Quanto que o seu esposo ganha. É momento, eu tenho condição de trocar o carro agora, eu preciso esperar mais um ano. Agora eu consigo financiar essa casa ou eu preciso esperar mais um pouco? Eu consigo agora largar a bicicleta e passar por uma moto ou dá para aguentar mais um pouquinho? E detalhe, às vezes hoje eu consigo, mas eu vou sustentar isso até que dia? Porque às vezes nós até conseguimos no momento, mas se amanhã ou depois der algum problema e você não conseguir mais? A pandemia mostrou isso. Quem não tinha reserva na pandemia passou muito apertado. Muito apertado. Muitas pessoas foram demitidas, salários caíram. E a gente precisa estar preparado. E aí que entra a questão de investimentos, reserva. Quando a gente estuda educação financeira, tem porcentagem para tudo. Para os gastos da casa, para o lazer, para a educação. Aí a gente já começa errado. Você ganha 2.000, você acha que tem 2.000, já desconta 300, já é 1.700, já ficou devendo. Então a gente precisa conversar sobre isso. E não é só com o esposo, é com os filhos. É reunir toda a casa, explicar. É a nossa missão como auxiliadora. A gente precisa ensinar os nossos filhos a economicidade, a economizar. Quem aqui nunca as luzes sai ligando as luzes e você vai atrás apagando as luzes na casa? Só entende isso quando casa, né, gente? Eu falo isso meus filhos, quando vocês casarem, vai ficar 20 minutos no banheiro, mas nunca. Tem certeza disso, não fica nunca mais. A gente dá um banho tão rápido, né? Mas é porque a gente entende. Então nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Não desperdiçar. Para que eu vou... Ou pior do que isso, querer mostrar aquilo que você não é. Vai ter um congresso. Amor, eu preciso comprar um sapato e uma roupa. Mas amor, eu preciso, porque como que eu vou chegar na igreja com a mesma roupa do congresso passado e a irmã do lado vai ver? Sabia que a gente faz isso? Aí você quer aparecer o que você não é. E vai endividar. E como eu disse, não é só você, é a tua casa. Às vezes, irmãs, você tira da boca do teu filho para fazer graça para outra pessoa. Hoje eu sou um tipo de pessoa que se você me chamar para ir para um lugar, eu vou falar da tua cara que eu não vou. Se eu não puder. Eu não vou lá pagar R$100, 200 numa janta num determinado lugar aí, só para mostrar o que eu não sou. Tem faculdade para pagar, tem as contas para pagar. Então hoje eu não faço isso mais. Já fiz muito para querer agradar. Hoje não, hoje eu entendi que a prioridade é a tua casa, é a tua família. E tem muitos homens e mulheres tirando de dentro da casa para querer fazer bonito lá fora, mostrar aquilo que nós não somos. É uma competitividade que não pode existir. Porque depois quem vai pagar é a sua esposa, é o seu marido, somos nós, é os nossos filhos. Então a gente precisa ter essa sabedoria. E o último nos fala sobre não deixar os recursos para não finalizar. Ninguém aqui quer ser envergonhado. E o Senhor não quer que sejamos envergonhados. Por isso que se a gente desde o início fazer aquilo que o Senhor tem nos falado, não tem como dar errado, irmãs. O problema é que a gente age por impulso, age por emoção, aí as coisas embanana tudo lá na frente, e depois, ô Senhor, abre a porta, o Senhor abre, o Senhor abençoa, o Senhor provê. Mas a palavra oração já nos ensina, eu preciso orar, mas eu preciso agir. Senhor, eu quero aprender a ser uma auxiliadora nas finanças dentro da minha casa. Me ajuda, Senhor. O que eu preciso fazer? Ore, busque, mas age.
O que lá na sua casa hoje você precisa regrar? O que está sendo um desperdício? Será que todas as luzes da sua casa ficam acesas? Será que a água ali eu não reaproveito uma água da máquina? Será que eu ensino meus filhos a não desperdiçar o alimento? Quando a criança é pequenininha, a gente não entrega uma bolachinha. Na hora que você comer, mamãe dá outra. Isso é ter sabedoria financeira, sabia? Ou eu entrego 2, 3, 4 bolachas na mão, o menino joga fora a massa. É desperdício. E a gente não precisa planejar todo passo a passo para amanhã ou depois você não ter que entregar a tua casa, você não ter que entregar o teu carro, você não ser envergonhado. Busque, mas busque junto com o teu esposo, com a tua família. Amém? E para a gente finalizar, eu quero deixar 3 frases aqui com vocês. 3 perguntas, aliás. E gostaria que, se você tiver condição, que você anote. Talvez não vai dar para você fazer aqui hoje, mas faça na sua casa. Irmã, se a gente fosse destrinchar aqui, a gente ficaria pelo menos umas 2 horas, Cassiele, falando. Mas eu gostaria que você anotasse aí. O que estão tentando construir hoje? O que vocês estão tentando construir hoje? Qual é a torre que você está tentando construir dentro da tua casa? É abrir uma empresa? É comprar uma casa? Trocar o carro? E não só material, irmãs. Emocional, espiritual. Qual que é o tipo de torre? Anota essa pergunta aí para depois vocês... Essa aqui é uma atividade que a gente faz que chama torre financeira. Depois, se você quiser até desenhar uma torre, aí você coloca essas 3 perguntas e responda, mas responda com sinceridade. A segunda, o que eu preciso hoje parar, sentar e calcular? O que eu preciso hoje rever? Eu quero construir isso, então o que eu preciso fazer para isso? O que eu preciso sentar e calcular? E terceiro, o que a partir de hoje, a partir desse breve, né, dessa breve palavra aqui, o que hoje você decide mudar na tua vida? Você vai ser uma mulher mais interessada nas finanças da tua casa? Você vai ser uma mulher que agora vai chegar lá e falar assim: amor, vamos sentar aqui. Essa semana passada foi um prestador de serviço lá na minha casa. E ele no telefone, ele falava assim: não sei quanto que ela ganha não, nem sei, nem me interessa saber quanto que ela ganha, o dinheiro é dela, não me interessa não, lá em casa o dinheiro é dela, o dinheiro é meu. Cristão, evangélico. Aí eu fiquei olhando assim, só pensando comigo, né? Falei assim: oh meu Deus, né? Pode até ser dela, né? Ela não precisa ter a responsabilidade financeiramente dentro do lar. Mas não é dela, é nosso. É dos dois. Porque amanhã ou depois, se não der certo, é os dois que vai pagar o preço. É os filhos que vão pagar o preço. Eu, quando criança, pagamos o preço por decisões erradas, né? Por essa falta dos meus pais, do meu pai, da minha mãe achar que, né, que não poderia contribuir de alguma forma. Não estou falando trabalhando fora, estou falando dentro de casa. E a gente sofre muito, os filhos sofrem muito com isso. Anotaram as 3 perguntas aí? Amém? E para a gente encerrar e já passar para quem é de direito, como que eu posso, Jennifer? De que forma? Bem breve aqui, o que eu posso fazer? Ou o que eu não posso fazer? Não faça nada escondido do marido não, irmãs. Não compra aquela roupa escondida. Não faça um cartão escondido. Tem que ter diálogo. Né? Não cutuca a irmã, não olha na irmã do lado. Compra só se realmente precisar. Não compra para agradar, para mostrar o que você não é. Compra se realmente for preciso. Opa, peraí. Nós vivemos em um mundo tão consumista e a internet está bombardeando o tempo todo isso na gente. Então nós viramos acumuladores. Compra só se realmente precisar e se você conseguir pagar. E o planejamento ele é a curto, médio e longo prazo. Hoje eu consigo, mas e amanhã eu vou conseguir sustentar uma parcela dessa?
saber o que entra e o que sai, ter domínio próprio, dizer hoje não. Hoje não, irmã, muito obrigada, hoje eu não posso. Vestidinho aqui dá para ir mais uns 3 anos de congresso. O sapato aqui, né, dá certo. Hoje não. Para os filhos. Então a gente tem que aprender a ter esse domínio próprio. Às vezes o não é para você mesmo. E priorizar o que é essencial. Isso eu preciso. Esse sofá aqui está uma reforma, aguenta mais uns 5 anos. O sofá tá bom, para que eu vou trocar o negócio? E ensinar o filho, os filhos. Esse é o nosso maior legado como mulheres que o Senhor nos criou. Como auxiliadoras dos nossos maridos em casa. E não é só auxiliar o lar, deixar ele limpo e impecável. É auxiliar emocionalmente quando o seu marido precisa, quando os teus filhos precisam, financeiramente, espiritualmente, em todas as áreas da nossa vida. Amém? Às vezes, irmãs, mesmo cansadas, talvez hoje essa torre que você imaginou aí quando eu te perguntei, você fala assim, Jennifer, mas é tão difícil, você não conhece a minha realidade. Estou tão cansada, eu estou tão esgotada, eu estou com tanto medo, eu não sei nem por onde começar. Eu quero tanto essa torre, mas eu não consigo, eu não sei. Acalma teu coração, se assente. Converse com Deus. Pede sabedoria ao Senhor. Busque Ele primeiro. O dia que nós, irmãs, aprendermos a consagrar o Senhor e a buscar a direção em tudo que a gente for fazer, nós mudamos o rumo da nossa história. Amém? Glória a Deus. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.